Toda vez que você escolher desobedecer a Deus, então a Bíblia diz: certamente morrerás. O homem podia fazer o que ele quisesse, porque Deus o criou livre para escolher. Então um dia ele escolheu desobedecer a Deus, e isso é pecado. Pecado, a definição de pecado é tão simples: você peca todas as vezes que você desobedece a Deus. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está pecando. E aí, então nós vemos a primeira menção do pecado na Bíblia. É um princípio importante de interpretação da palavra. Todas as vezes que algo é mencionado na palavra de Deus pela primeira vez, aquela verdade acompanhará todas as características dessa primeira vez em toda a Bíblia. Então, essa principal característica do pecado é essa: que todo pecado é uma desobediência a Deus. E segundo, todas as vezes que você pecar, a morte virá para a tua vida. Deus disse: certamente morrerás. Você pensa assim: quer dizer que eu vou morrer fisicamente? Não, essa morte não fala apenas da morte física. A morte física está implícita, mas Deus não está falando só disso, porque Adão, quando pecou, continuou vivendo na carne, continuou vivo, e viveu centenas de anos antes de morrer. Nós não sabemos nem quanto tempo ele viveu exatamente, porque teve um tempo que ele ficou no jardim. Nós não temos essa visão precisa de quanto tempo ele viveu, mas ele viveu centenas de anos depois que ele pecou. Então a morte não diz respeito apenas à morte física. Todas as vezes que você peca contra Deus, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. A morte tem, o pecado tem um salário, mas a graça tem um presente. Aleluia. Agora presta atenção: que morte é esta? É um espírito de destruição, é uma morte mesmo. Quando você peca, a vida que Deus tinha para você começa a morrer. O plano de Deus para a tua vida começa a morrer. Quanto pecado tem destruído casamentos, quanto pecado tem destruído saúde, quanto pecado tem destruído planos e sonhos, quanto pecado tem destruído alegrias, quanto pecado tem tirado das pessoas aquilo que eles sonharam em viver um dia. Sim, o pecado trará a morte nos seus sonhos, a morte nos seus objetivos, a morte de tudo aquilo que você valoriza. O pecado traz morte para a tua vida, traz doenças. Quantas pessoas estão doentes e enfermas por causa de pecado? Eu digo isto como evangelista que há mais de 20 anos ora para as pessoas serem curadas. Eu já presenciei centenas e centenas de curas. Muita gente já veio ser curada. Tenho ministrado milagres. E eu tenho presenciado que muitas pessoas estão sofrendo, estão enfermas por causa de pecados. Há vários pecados que trazem enfermidades, mas eu descobri que há um que é o mais terrível dentre todos. Há um pecado que traz grandes enfermidades nos corpos e grande destruição para a família e para a igreja. E esse pecado é um pecado contestado por Jesus de uma forma veemente. É o pecado da mágoa. Eu poderia apontar aqui o adultério, os homicídios, as fornicações, tantos pecados, mas a mágoa tem sido o pecado mais frequente no seio da igreja, mais frequente no seio da família, e a mágoa tem trazido grande sofrimento para a vida das pessoas. Eu já vi pessoas magoadas com câncer, e quando elas perdoaram, o câncer desapareceu instantaneamente. Amém. Eu já vi pessoas magoadas, surdas. Eu conto o testemunho. Era surda quando ela perdoou o ouvido, surdo. Eu não me lembro se era 8 ou 10 anos, está no meu livreto, não me lembro algumas coisas, mas estava escrito lá.
ela foi curada instantaneamente, sem que orasse. Ouvidos